Olá, meu nome é Maria Eduarda Cipriani de Olho Pérez, sou aluna de Engenharia de Materiais na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Blumenau, e hoje estarei falando um pouco sobre o funcionamento termodinâmico do ar-condicionado. Bom, para começarmos, é necessário nós entendermos o que é uma máquina térmica. As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. E elas necessitam de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar alguns mecanismos, como válvulas ou pistões. O ar-condicionado é uma máquina térmica. Bom, o ar-condicionado é uma máquina térmica, classificada como refrigerador. E refrigeradores são dispositivos que utilizam trabalho para retirar calor dos materiais do seu interior, rejeitando para o ambiente. Ou seja, ele retira o calor de uma fonte fria e repassa para uma fonte quente. Bom, e antes de falar em si sobre o funcionamento do ar-condicionado, eu gostaria de contar a história por trás dessa máquina e mostrar como que foi a evolução ao longo do tempo, que é um tempo muito curto para a gente ir olhando na história, né? Bom, mas foi lá em 1902 que o Willis Kerr era um engenheiro com apenas 25 anos, ele foi formado na Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos. Ele inventou um processo mecânico para condicionar o ar. Na época, né, a máquina que ele inventou, esse processo mecânico, ainda não tinha o nome de ar-condicionado. Mas ele pensou nisso para tentar solucionar um problema em uma empresa de impressão, em dias quentes, lá na cidade de Nova York. Essa foi a primeira instalação da máquina criada por ele. E a ideia atrás disso é que ele poderia retirar a umidade da fábrica através do resfriamento do ar por ductos artificialmente resfriados. E esse mecanismo, que controlava a temperatura e a umidade, foi o primeiro exemplo que a gente tem ali de um condicionador de ar, contínuo por um processo mecânico, né? E a partir daí, a indústria que mais utilizou desse processo foi a indústria têxtil, porque eles realmente precisavam de uma necessidade de controle ambiental. Então, a indústria têxtil foi o primeiro grande comércio ali para o ar-condicionador de ar, né? Que no caso não se chamava ar-condicionado. Nosso futuro ar. Bom, e foi só em 1906 que surgiu o termo ar-condicionado, como também norte-americano. Ele criou seu próprio aparelho a fim de explorar formas de adicionar umidade ao ar da sua fábrica de tecidos. Como eu citei anteriormente, né, a indústria têxtil realmente foi o forte ali do início da comercialização do ar-condicionado. E os primeiros aparelhos, né, de ar-condicionado empregavam gases tóxicos ou inflamáveis, como a amônia, por exemplo, o que poderia resultar em acidentes fatais se houvesse algum tipo de vazamento. Bom, e a invenção demorou um pouco para se popularizar, porque ninguém entendia ali o grande potencial que aquelas máquinas poderiam fazer, né, o ar-condicionado. E a primeira aplicação residencial foi só em 1914, 12 anos depois do desenvolvimento dessa máquina. Bom, e na década de 1920, o ar-condicionado começou a ser instalado em cinemas e locais públicos. Nessa década aí, a gente pode falar que ele realmente começou a gerar lucros, né, para a sociedade. Porém, isso não durou muito tempo, porque logo em 1930, né, a gente viveu a Grande Depressão. Então, o ar-condicionado realmente começou a parar de ser vendido ali, de ser comercializado pelas pessoas, né? Mas, em 1915, ele começou a se popularizar nas residências. Eu coloquei essa foto ali, que a gente pode ver como que era o modelo na época, né? É uma propaganda, e a gente consegue ver como que era o ar-condicionado lá no começo e como ele está agora, né? A gente pode fazer esse comparativo. Já na década de 70, começou a surgir novos modelos de ar-condicionado, esse, por exemplo, como está na foto, e era uma estrutura bem básica, que era composta por uma condensadora, bobinas e ventilador, e utilizavam o fluido R12. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre fluidos refrigeradores e também a estrutura do ar-condicionado.
Mas já em 1980, começaram a surgir os carros climatizados, ou seja, começaram a implementar o ar-condicionado nos carros. Bom, e em 1990, a consciência sustentável começou a ganhar forças, né? E como eu citei anteriormente, o fluido R12, que era utilizado no modelo janela, né, do ar-condicionado, algumas pesquisas confirmaram que esse fluido estava diretamente ligado à destruição da camada de ozônio. Então, ele passou a ser proibido em vários países. E nos anos 2000, surgiu o modelo Split, que é o modelo que nós utilizamos atualmente, né? Que possui uma unidade interna e uma unidade externa no ar-condicionado. Antes de falarmos sobre o funcionamento termodinâmico do ar-condicionado em si, é importante a gente relembrar alguns conceitos básicos da termodinâmica, como, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, e ela nos diz que a variação de energia interna de um sistema fechado é igual à soma de uma energia térmica fornecida ao sistema e o trabalho realizado no sistema. O conceito de gás ideal, que representa um gás que não tem interação entre suas moléculas, né? A gente tem que suas propriedades de pressão, volume e temperatura obedecem à equação dos gases ideais, onde a equação é PV igual a nRT. P nós temos como representado como pressão, V o volume, N é o número de mol e T temperatura e o R é uma constante universal dos gases. Bom, e outro ponto que nós podemos citar é que um gás real tem um comportamento muito próximo do gás ideal. E a equação do estado referente a um gás ideal é encontrada a partir das equações de Charles e Boyle, que é PV dividido por T igual a PV dividido por T. Outro ponto que é extremamente importante a gente relembrar que é a entalpia, que é fundamental para os sistemas de refrigeração, porque ele tem elementos que realizam o processo isobárico reversível. A variação de entalpia, que é igual à quantidade de calor que é transferida. Ela é dada pela fórmula que a gente pode ver no slide, que é a entalpia, que é representada por H, é igual à energia interna do sistema, representada por U, mais somando com a pressão. Quando falamos da segunda lei da termodinâmica, que trata-se da transferência de energia, ou seja, trocas de calor que têm tendência a igualar temperaturas diferentes, buscando sempre o equilíbrio térmico, né, de forma espontânea. No slide, nós temos representados ciclos das máquinas térmicas. O calor que sai da fonte quente para a fonte fria de forma espontânea. E se nós pararmos para pensar, os refrigeradores têm o processo inverso a isso. Como eu falei anteriormente, né, a troca de calor nos refrigeradores se dá pelo sistema mais frio para o mais quente, como representado no slide. O exemplo que nós temos ali é a máquina frigorífica, que é um refrigerador. E isso violaria a segunda lei da termodinâmica se esse processo fosse espontâneo. Porém, não é o que acontece no ar-condicionado, na máquina frigorífica, nos refrigeradores. Ou seja, para que essa troca de calor seja possível, é preciso que ela não seja espontânea. Por isso que é necessário que ela seja forçada realizando trabalho. Então, enquanto a primeira lei fala sobre a conversão de uma forma de energia em outra, a segunda lei trata das limitações desse processo. E é essa lei que define os processos que podem ou não acontecer. Falando agora um pouco sobre as equações de estado, nós sabemos que dois corpos com diferentes temperaturas e que possuem a mesma massa tendem a entrar em equilíbrio térmico. Quando são misturados diferentes massas, a temperatura varia inversamente com as massas. Portanto, o corpo com maior massa tem menos temperatura e o de menor massa tem mais temperatura. A energia térmica absorvida pelo corpo depende das características do material que o compõe. Então, nós podemos definir energia na forma de calor necessário para variar a temperatura de um corpo, ou seja, Q igual a M multiplicado por C multiplicado por ΔT. Q significa o calor, o M é a massa total da substância, o C é o calor específico da substância e o ΔT
é a variação de temperatura. Então, portanto, nós conseguimos calcular o calor necessário para que essa mudança ocorra se conhecermos a massa, o calor específico e a variação de temperatura desejada. Já falando sobre a entropia, que abrange os conceitos da segunda lei da termodinâmica, ela se refere a duas consequências causadas devido ao isolamento do corpo termodinamicamente, causando ao longo do tempo um aumento da entropia no sistema, que gerará um alcance de entalpia máxima. Com a remoção do calor no sistema, a entropia dele diminui, ou seja, o ΔQ será igual a T multiplicado por S1 menos S2. Os sistemas de entropia constante são chamados de processo isotrópico, onde ocorre uma transformação adiabática reversível. Bom, e agora a respeito sobre os fluidos refrigerantes. O que são esses fluidos que eu já citei algumas vezes, né? Eles também são popularmente conhecidos como gases refrigerantes, e é um componente inserido no ar-condicionado que altera um estado físico para o outro durante o ciclo de refrigerante. Eles também auxiliam na climatização do ambiente e no funcionamento do aparelho. Hoje, um dos principais desafios é fazer com que esses fluidos utilizados em refrigeradores não provoquem males para a natureza nem para a humanidade. Porque, como eu disse anteriormente, alguns fluidos, como o R12, né, que eu citei lá no começo do vídeo, podem afetar a camada de ozônio e também podem trazer alguns males para a saúde humana, principalmente em relação à respiração. Os fluidos mais conhecidos são o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono e a amônia. Porém, os gases que são utilizados nas residências são os gases que estão do lado direito, o R407C, o R22, o R410A. E também nós temos o R32, que recentemente ele surgiu no mercado, e ele é um fluido muito interessante porque ele não atinge a camada de ozônio, diferente dos demais. E ele pode ser utilizado em ar-condicionado pequeno, quanto como componentes de mistura para HFC. E quando nós comparamos o R32 com os fluidos refrigerantes atuais, nós percebemos que o R32 fornece baixo potencial de aquecimento global. E como eu já disse, ele também não possui potencial para a deteriorização da camada de ozônio. Bom, o fluido possui diversas vantagens também em relação aos demais, fazendo com que o mercado tenha preferência para ele. E dentre esses benefícios, podemos citar a eficiência energética, que pode ser até 1,5 maior que do R410, por exemplo. E outro ponto que é um benefício é a segurança, porque o R32 oferece baixa toxicidade e inflamabilidade. E também o impacto ambiental é positivo, pois ele tem 1/3 do potencial de aquecimento global do que os outros refrigerantes já citados aí. E agora, com todo esse conhecimento que a gente tem da termodinâmica, nós podemos finalmente ver como que o ar-condicionado funciona. Então, como dito anteriormente, os condicionadores de ar funcionam como máquinas térmicas invertidas, onde a transferência do calor ocorre de uma região fria para uma região quente. O sistema de refrigeração é um sistema fechado, onde a temperatura em que o refrigerante se evapora ou se condensa é controlada pela pressão. Portanto, a pressão desse sistema fechado é regulada para controlar as temperaturas de evaporação e de condensação do refrigerante. E são formadas por um compressor, um condensador e um evaporador. Nós temos a válvula de expansão termostática, que eu irei explicar durante o ciclo. Mas, para nós termos mais conhecimento de como que são essas peças, né? Este na imagem é o compressor, este é o condensador e este é o evaporador, mas já irei mostrar a válvula de expansão termostática, que nós iremos ver mais para frente. Neles, nos três primeiros que eu citei, o ar do ambiente passa por um filtro,
onde o pó e a umidade são retidos. E em seguida, esse ar entra em contato com a serpentina, onde ele é resfriado, retornando ao ambiente através de um ventilador. E nós temos a válvula. Agora nós iremos entender o ciclo refrigerante. O compressor, esse que eu estou marcando no slide, a função dele é aumentar a pressão do refrigerante, o que aumenta sua temperatura acima da temperatura do ar externo para poder perder calor e se condensar. Nas pressões altas, o refrigerante se condensa também com temperaturas altas. O compressor succiona o refrigerante na forma de vapor a baixa pressão e temperatura, e o comprime, aumentando a sua pressão e temperatura, e também faz circular o refrigerante através do circuito. A energia mecânica que o compressor usa para aumentar a pressão é convertida em energia de calor. O calor aumenta a temperatura do vapor. Os compressores são utilizados para bombear somente o vapor do refrigerante. Se permitir que entre refrigerante líquido no compressor, pode acabar quebrando as válvulas ou até mesmo provocar uma diluição do óleo de lubrificação. O vapor quente a alta pressão e temperatura é descarregado no condensador, este aqui em cima do ciclo. O condensador é um trocador de calor no qual o ar ou a água é recirculado. Como o calor é propagado de substância com maior temperatura a uma com menor temperatura, o calor latente absorvido pelo vapor no processo de evaporação, mais o calor sensível absorvido pelo vapor no processo de compressão, é transferido ao ar ou à água. Uma vez que o calor é removido do refrigerante, ele se condensa e retorna ao estado líquido. O condensador subesfria o líquido antes de sair dele e ir para a válvula de expansão. Os dispositivos de expansão, como a válvula de expansão, têm duas funções importantes. Primeiramente, o dispositivo mantém a diferença de pressão necessária entre o condensador e o evaporador. Essa queda de pressão diminui a temperatura e a pressão do refrigerante, permitindo mesmo absorver o calor do meio a ser resfriado. Dessa maneira, o calor pode ser transferido do ar ou água para o refrigerante que se evapora. Quando o líquido passa através do dispositivo de expansão, a pressão é reduzida à pressão do evaporador. E essa pressão baixa, uma pequena porção de líquido se evapora imediatamente, esfriando a temperatura do líquido restante à temperatura da evaporação, que é mais baixa que a temperatura do ar ou da água que queremos resfriar, fazendo com que o calor seja retirado pela evaporação do líquido refrigerante no evaporador. A função do evaporador, finalizando nosso ciclo, é resfriar o ambiente. O refrigerante líquido absorve o calor do ar ou da água, fazendo com que o refrigerador se evapore. O refrigerante, agora em forma de vapor, é succionado pelo compressor. Além de que o refrigerante ser evaporado, é superaquecido à saída do evaporador. E voltando para algo que eu tinha citado no começo do vídeo, por que uma parte do ar-condicionado fica para fora do ambiente e outra para dentro? Bom, é bem simples. A parte que fica para fora é chamada de condensador, e essa parte aquece muito. E com esse excesso de calor, como esse excesso aqueceria o ar do ambiente, ele é mantido na parte externa para não atrapalhar o ar resfriado na parte interna. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria de falar que eu escolhi esse tema por ser algo presente no cotidiano da maioria das pessoas, né? Tanto em residências quanto em locais públicos, locais de trabalho. E mostrar que a termodinâmica, que parece ser algo distante muitas vezes,
realmente está no nosso dia a dia. Vou deixar um vídeo para que vocês possam ver visualmente, né, como funciona o ciclo de refrigeração do ar-condicionado. E essas são as referências do meu trabalho.